Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. De abrir a reunião, pedindo que as pessoas recém-chegadas a esse conselho se apresentem, porque nós temos uma nova composição, não é mesmo? Algumas indicações. Se não puder me ajudar a identificar quem são os novos conselheiros, Cleiton. Todos os antigos e os novos. Só um minutinho, pedi a Fernanda para desligar o microfone dela aí, que está dando microfonia. Pois não, Cleiton. Tá, me apresente os conselheiros, Cleiton. A AMA, quem é? Quem são os conselheiros que estão presentes? Francisco de Assis, Paulo. Oi, Francisco. Presente. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Estamos juntos. Eu me chamo Fernanda Alves de Oliveira, sou da gerência aqui de resíduos sólidos aqui da AMA. E você é a suplente, o Francisco é o titular, é isso, Fernanda? Francisco é Não, suplente. eu estou aqui, eu sou o titular. É titular, social remida. Sejam bem-vindos. Fernanda. Obrigada. Quem são os novos conselheiros, além da Fernanda e do Francisco, Cleiton? Eu, Elisângela. Pode falar, Elisângela. Sou Elisângela Sintra, sou suplente do seu Magalhães, sou Francisco Magalhães. Ah, muito bem, seja bem-vindo. Ô, Paulo, aqui a internet aqui na AMA aqui é uma bênção, viu? Mas vamos tocando o barco aí, meu querido. Vamos com fé, então. Vamos com fé. Então, nós temos, Cleiton, como conselheiros presentes, são 7 membros, não é isso? Eu não estou te ouvindo. Seu microfone está desligado? Tá. Oi, Luiz, tudo bem? Professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você, na condição de presidente, também é o titular do... Titular. Mas, para minha surpresa, a minha suplente também está presente aí. Ela que está com a filha hospitalizada, mas fez questão também de estar presente na reunião. Melhoras aí para sua filha, Cíntia. Muito bem-vinda aí ao Conselho. Muito bem, esse é um conselho que, aqui falando mais diretamente para a Fernanda, para o Francisco, para o Helder e para a Cíntia, composto por 7 pastas e que toma decisões muito importantes para o município. Por exemplo, o disciplinamento do contrato com a Saniago e o disciplinamento do contrato com a Comurg são deliberações deste Conselho. São deliberações importantes, às vezes tensas, mas de muita responsabilidade para o nosso município. Então, eu queria pedir a todos os conselheiros, inclusive aos antigos, mas particularmente aos que estão chegando agora, que primeiro leiam a lei de criação da Agência de Regulação, que é a Lei 9753 de 2016, e o regulamento deste conselho, que vai ajudar muito na atuação de vocês como conselheiros. Certo? Até coloquei como pontos de pauta hoje considerações sobre o regulamento, como primeiro ponto de pauta, definição do coordenador da Câmara Setorial de Limpeza Urbana,
apresentação da proposta do plano de racionamento de água em Goiânia e apresentação do novo padrão de ligação de instalações de água em Goiânia. E, como rito, o normal na reunião de um conselho é que a gente consulte os conselheiros se eles têm outras sugestões de pauta para a reunião de hoje. É competência do presidente fazer as convocações e indicar a pauta, mas é prerrogativa dos conselheiros pedir aí inclusões ou exclusões de pauta em cada uma das reuniões. Então, eu deixo em aberto, caso haja alguma manifestação a respeito da pauta, a gente abre a participação de vocês. Não tendo, a gente considera a pauta como aprovada pelos conselheiros e aí a gente começa a tratar de cada um dos itens da convocação. O Cleverson é suplente? Então, porque você disse que a chefe de gabinete disse que o Cleverson estaria representando o conselheiro. Não existe essa figura da representação do conselheiro. Existe o conselheiro e o suplente. É claro que o Cleverson, que é um grande colaborador, um excelente diretor, uma pessoa que colabora muito com o trabalho da agência, é muito bem-vindo a essa reunião como convidado, mas não como representante do membro. O representante do membro é o seu suplente. O conselheiro titular não estando, quem tem direito a voto é o seu suplente. Tá certo? Só estou esclarecendo para a gente não instituir uma nova representatividade dentro do conselho. Ok? Também se faz presente a nossa reunião o representante da Câmara de Vereadores, o Rafael da Saúde, o nosso grande líder lá na Câmara, né? Seja bem-vindo, Rafael. Oi, Paulo, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer participar aqui da reunião do Conselho. Eu estou aqui à disposição sempre, Paulo. A sua presença, a sua companhia aqui no Conselho também é uma grande satisfação. Muito bem. O primeiro ponto de pauta é só apenas um pedido para que os conselheiros leiam o regulamento do Conselho. Não faço nenhum destaque em especial. Que leiam a Lei 9753 de 2016, que é a lei que criou o Conselho de Gestão e Regulação da agência, e aí os conselheiros é importante que leiam, porque lá na lei tem as atribuições desse conselho e, portanto, as responsabilidades dos conselheiros. E aí eu peço para que essa participação seja melhor aproveitada, que vocês tenham conhecimento desses documentos. O regulamento do Conselho, que é fruto da publicação do decreto 1842 de 2017, que instituiu o regulamento desse Conselho e disciplina as suas reuniões e as suas deliberações, e a lei que define as competências do Conselho, além de definir as competências da agência de regulação. Se quiserem fazer alguma consideração sobre esse primeiro ponto de pauta, eu estou franqueando a palavra aos participantes. Além dos conselheiros, gostaria de destacar a presença porque ela desenvolve um trabalho que normalmente é pauta de deliberação desse conselho. Então, os gerentes, diretores, chefe da advocacia, a chefia de gabinete sempre estão presentes na reunião para estarem inteirados das discussões e também para subsidiar os conselheiros em alguma decisão.
Então, se não houver nenhuma consideração em relação ao primeiro ponto de pauta, nós partiremos para o segundo ponto de pauta, que é a definição do coordenador da Câmara Setorial de Limpeza Urbana. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer, já para os novos conselheiros, uma explanação de como é que funciona este conselho. Como ele é um conselho deliberativo, e as deliberações do conselho, às vezes, se sobrepõem até a autoridade do prefeito. Por quê? Porque serviços concedidos, como é o caso da concessão a Saniago, a Prefeitura de Goiânia só pode assinar pautada por uma regulação, que é elaborada pela agência de regulação e aprovada por este conselho. Então, esse conselho é importante para o município. Ele é um conselho deliberativo, como eu disse, e tem uma responsabilidade muito grande com o município. Como forma de subsidiar a deliberação desse conselho, que é um conselho que tem representantes de várias pastas da administração pública e do legislativo, como uma forma de assessorar, de subsidiar essas deliberações, está previsto na estrutura do Conselho a existência de câmaras setoriais. O que é que são as câmaras setoriais? São fóruns específicos que têm a representação de membros desse Conselho, que tem representação das empresas prestadoras de serviços concedidos pelo município de Goiânia, tem representante da sociedade civil organizada e do Fórum Social de Debates. O Fórum Social de Debates é uma outra instância criada pela Prefeitura de Goiânia que tem por perspectiva mobilizar a sociedade civil organizada, os conselhos regionais, os conselhos profissionais, o Ministério Público, as entidades representativas dos usuários dos serviços públicos, as academias, as universidades e os institutos federais. E o objetivo desse Fórum Social de Debates é interagir com o poder público na definição de subsídios na elaboração do disciplinamento de serviços que serão regulados pela agência de regulação e aprovados por esse conselho. Eu tenho plena consciência, Cíntia, a Cíntia está ali até com a mão na testa, né? De que são muitas informações de uma vez, né? Mas a gente vai tentando, em cada reunião, trazer mais elementos, mais informações, até isso serem assuntos familiares para vocês, tá bom? E aí, essa Câmara Setorial, ela está definida, a sua existência, no parágrafo 2º do artigo 8º da lei que criou a agência de regulação e que, inclusive, estabelece também, no parágrafo 4º desse artigo 8º, que o próprio Conselho ele se reúne e ele delibera a partir de um regulamento, que é o regulamento do decreto que eu falei agora mesmo, 1842 de 2017. Então, para vocês ficarem mais familiarizados, eu volto antes de sair desse segundo ponto de pauta, para pedir para vocês, esses documentos foram encaminhados para vocês, o regulamento do Conselho foi encaminhado, e estou pedindo também que leiam a Lei 9753 de 2016, que criou a Agência de Regulação, e na mesma lei criou o Conselho de Gestão e Regulação, e é o que vocês passam a fazer parte a partir de hoje, os conselheiros novatos. Certo? Se tiverem alguma dúvida ou muitas dúvidas, eu estou abrindo aqui
para que a gente tenha esse espaço para tirarem dúvidas. Se, por enquanto, as informações são tão recentes que nem sequer dúvidas a gente ainda tem, isso precisa se inteirar melhor, nas próximas continuará à disposição para tirar todas as dúvidas que os conselheiros queiram esclarecer. Objetivamente, 2 pontos técnicos a serem analisados pela agência. Desculpa, estou pulando o segundo ponto de pauta, mas estou me perdendo aqui no tanto de ponto de pauta. Essa Câmara Setorial, ela pressupõe a composição, como eu disse, de membros representantes desse conselho, representante da agência de regulação, representante das empresas que prestam serviço, representante do Fórum Social e representante da sociedade civil. E essas câmaras setoriais subsidiam a nossa decisão. Como nós tínhamos aqui, em outras deliberações, sugerido que o coordenador da Câmara Setorial de Limpeza Urbana fosse alguém, um conselheiro indicado pela AMA, pela Agência do Meio Ambiente, da mesma forma que da Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário é a CEPLAN. Então, a gente esperou essa recomposição do Conselho para fazer essa discussão. Não precisa necessariamente ser a representante da AMA, mas é uma indicação do Conselho de que preferencialmente fosse, né, a legislatura anterior, a composição anterior desse Conselho entendia assim. Então, eu quero abrir para discussão, até porque nesse segundo ponto de pauta, nós precisamos definir o coordenador da Câmara Setorial. Esse coordenador, qual é o papel dele? Apenas de provocar as reuniões das câmaras setoriais. Quando essa Câmara for provocada por esse Conselho, tem um assunto em pauta que precisa ser votado pelo Conselho. O que é que o Conselho faz? Como é um assunto técnico, encaminha primeiro para a Câmara Setorial, para a Câmara analisar, emitir um parecer, e só depois de apresentar esse parecer a esse Conselho é que o Conselho vota. Não sei se fui suficientemente claro, mas quero voltar ao ponto de que, nesse segundo ponto de pauta, está em discussão quem se habilita e quem será o novo coordenador da Câmara Setorial de Limpeza Urbana. Se alguém quiser fazer o uso da palavra, fique à vontade, senão eu continuo falando. Presidente? Pois não. Aproveitando aqui como um novato na comissão, o senhor disse sobre a respeito que essa Câmara vai discutir sobre a questão do contrato da Comurg, é isso que eu pude entender? Já discutiu e já deliberou. Já deliberou. Tanto é que isso deu subsídio para a assinatura do contrato no ano passado. Sim, há uma perspectiva de fazer um novo contrato ou fazer um aditivo desse contrato da Comurg? Na verdade, no meu entendimento, será um novo contrato. Um novo contrato. Antes do prazo, que é até dezembro, ou após esse prazo? Se for antes desse vencimento, ele teria que ser feito um aditivo, ou não? O contrato vence dia 31 de dezembro. Certo. Obviamente que todos os procedimentos administrativos do contrato, ele tem que acontecer esse ano, porque na hora que rescindir o outro contrato, esse automaticamente será assinado. Pode ser que seja aditivo, vai depender do entendimento da Procuradoria. Entendi. Sabe por quê, presidente? Porque na oportunidade anterior, eu representava uma outra pasta
E ali a preocupação, o senhor formatou muito bem isso, essa questão do contrato, mas a preocupação em si foi a respeito de como seria dado essa continuidade. Porque antes era feito o pagamento através da CEINFRA, que ela emitia a nota por toda a prefeitura e ela emitia a nota para a Comurg para que fizesse... A Comurg emitia a nota, na verdade, para que se fizesse o recebimento disso. E agora todas as secretarias que assinaram o contrato, elas têm uma responsabilidade de emitir essas notas. E aí entra aquela situação, uma vez que ela não requerer aquele serviço, aí a Comurg fica à mercê de emissão de nota, para que seja feito isso, ela tem um custo inicial que já ultrapassa, por exemplo, aqueles valores que é hoje o valor do contrato. E aí eu digo, porque eu estive lá na Comurg nos anos de 2017 até meados de quase 2019 e pude entender um pouco sobre aquela questão da empresa. E vejo que o senhor preparou muito bem essa situação, mas agora na hora dos finalmente, quando as secretarias têm que emitir as notas, a gente vê essa dificuldade em fazer isso com rapidez, e a Comurg fica aguardando que seja feita essas situações e que faça essa arrecadação dos valores para que eles façam os pagamentos. E eles, me parecem que, inclusive, estão aguardando. Tem aí uma situação, se eu não me engano, da ITA, que estava aguardando o pagamento, e de outros prestadores também, por conta dessa situação. É verdade, e é muito bem colocado. Você já coloca um assunto que nos permite entender a complexidade e a seriedade das deliberações desse Conselho. Veja, no ano passado, o Ministério Público notificou a Prefeitura dizendo que a Prefeitura não podia contratar a Comurg. Eu vejo, e tem um debate na Câmara, eu acho que por desinformação, tentando desqualificar o trabalho da agência de regulação, e até criminalizando o trabalho da agência de regulação, sendo que foi o trabalho da agência de regulação que esvaziou a tese do Ministério Público de que a Comurg não poderia ser contratada. Eu, pessoalmente, contestei a promotora do Ministério Público, através de documentos que são de conhecimento público. A questão que você coloca, a própria Comurg colocou, que ela preferia que fosse um contrato só, com a emissão de uma única fatura. E veja, antes disso, quando as empresas privadas procuravam a Prefeitura dizendo que faziam um serviço que a Comurg faz pela metade do preço, a própria Comurg respondia: a gente não presta serviço só para a cidade, a gente presta serviço para as secretarias também. Está corretíssima a Comurg nessa argumentação. E o que é que a agência de regulação fez? Escreveu o contrato de serviços a serem prestados para a cidade, que são serviços de urbanização, e serviços prestados às secretarias. O serviço prestado à secretaria não é um serviço de urbanização. A Secretaria de Infraestrutura, ela é uma secretaria de infraestrutura e serviços urbanos. Por isso é que o contrato da Comurg com a CEINFRA reúne todos os serviços urbanos. Os serviços prestados diretamente para a secretaria são serviços para a administração pública. E é isso que dá sustentação e legalidade ao contrato. Acusar o contrato de estar errado por inoperância do secretário, que no dia não nomeou um fiscal, não é justo. E eu não estou nominando nenhum fiscal, nenhum secretário. Foi inoperância. Inoperância.
Todos esses secretários assinaram um contrato o ano passado. No contrato estava escrito que o titular da pasta tinha que nomear o fiscal, não nomeou e ficou recebendo os serviços da Comurg caladinho. Sem manifestar. E aí que é a grande dificuldade da Comurg, na hora que eles não vão requerendo esse serviço ou vão aproveitando e não depois emitem a nota, a Comurg fica na dificuldade para poder receber esses valores. Causou isso que você está colocando e que precisava vir ao conhecimento público, que esses secretários precisam abrir de imediato um processo de reconhecimento de dívida. É assim que o gestor público faz quando ele é omisso, quando ele não dá uma ordem de serviços, mas recebe o serviço. Ele precisa fazer um reconhecimento de dívidas e esse reconhecimento de dívidas consta no projeto a negligência dele, a omissão dele, por isso é que o secretário não quer fazer, mas coloca a cidade e a Comurg, que é um patrimônio da cidade, nessa condição que ela está. Muito bem, é o que eu penso também, secretário. É isso então, quando fala assim, Paulo, não poderia ser um contrato só? A hora que eu colocasse aqui, para vocês votarem a minuta do contrato, vocês vão dizer, Paulo, isso é legal? Eu ia dizer não. Qual seria o voto dos conselheiros? Pela ilegalidade? Eu não posso induzir os conselheiros ao cometimento de um erro, de uma infração à lei, certo? Então, por isso é que o contrato está correto. Ele exige dos gestores atenção, estarem atentos, para que a Comurg não viva o que está vivendo nesse momento. E aí, discurso, conversa fiada, cabe na boca de todo mundo, principalmente de quem desconhece ou de quem convém falar bobagem, né? Verdade. Na verdade, nós estamos muito atentos e o contrato está correto. E aí, continua aí no ponto de pauta perguntando se a Fernanda, cadê a Fernanda, concorda em ser indicada aí e colocado seu nome à apreciação dos conselheiros, para que seja essa coordenadora da Câmara de Limpeza Urbana. Oi, presidente Paulo. Não sei, justamente. Presidente Paulo. Oi? Tá bom, Fernanda? Isso. Presidente Paulo, assim, seria uma honra, assim, eu não sei se tem como, né, sair dessa saia justa, porque, assim, no atual momento, nós estamos com a equipe reduzida aqui, nós estamos agora 2 só na gerência de resíduos, porque teve um servidor que saiu. Então, assim, nós temos aqui muitos projetos, muitas atividades para fazer aqui, né? E eu não sei se eu teria essa toda disponibilidade para poder coordenar, para fazer, né, projetos e pauta, né? Então, deixa eu te tranquilizar. Primeiro, o Conselho reúne a cada 2 meses. É isso? Qual é a periodicidade, Mônica? Ordinariamente a cada 2 meses. E não são todas as reuniões que nós temos assuntos técnicos a serem apreciados pela Câmara Setorial. Então, essa Câmara Setorial, se ela for se reunir muito, seria, vou chutar aqui, uma vez, se eu dividir isso, seriam umas 8 reuniões por ano, vai depender muito do tema que virá aqui, principalmente no caso de limpeza urbana, em que não tem muita pauta, né? Nós temos uma pauta seríssima, Fernanda, que depois eu queria conversar com você pessoalmente, com a diretoria, e a questão do plano de gestão integrada de resíduos, essa atualização que está aí com vocês,
tem uma comissão trabalhando, não é isso, a Carla? Isso, nós estamos já na parte do prognóstico já. Isso, para a gente ver, a Carla está aí participando, né? Para a gente depois trazer lá para o Conselho Municipal de Saneamento Básico, que não é esse conselho aqui, e integralizá-lo ao plano de saneamento básico da cidade, né? Isso, inclusive... Eu quero combinar com você o seguinte, Ah. na primeira tarefa que você achar difícil, dizer, Paulo, eu te disse que eu não daria conta, a gente bota o ponto de pauta novamente para ver se a gente indica outro representante. Mas eu acho que será muito tranquilo e a agência de regulação vai te ajudar. Ah, não. Se for assim, então tá combinado. Então, a Fernanda, aceitando a indicação, eu pergunto aos demais conselheiros se teriam outras indicações ou se a gente, por aclamação, aprova o nome da Fernanda para a coordenação da Câmara Setorial de Limpeza Urbana. Quem concordar com a aclamação, por favor, mantenha-se em silêncio. Quem quiser se abster, se manifeste, ou quem tiver outra indicação, se manifeste. A Fernanda o nome da Fernanda como coordenadora da Câmara Setorial de Limpeza Urbana foi aclamada pelo Conselho, o nome dela foi aclamado, e fica o meu compromisso como presidente desse Conselho, que, havendo incompatibilidade das tarefas da Fernanda na AMA com o volume de trabalho que essa Câmara Setorial tiver, ou as dificuldades que ela tiver, que ela se manifeste e a gente coloque aqui em apreciação a indicação de outro coordenador. Ok? Obrigado, Fernando. Certo, certinho. Muito obrigado aí pela colaboração, viu, Fernando? Eu que agradeço. Vamos passar para o terceiro ponto de pauta, que é a proposta de plano de racionamento. É o seguinte: o sistema de abastecimento de água de Goiânia, o abastecimento de água de Goiânia, ele está abastecido, né, por 5, a Carla depois me corrija, por 5 sistemas de abastecimento. O maior sistema é o Mauro Borges, que é daquele reservatório lá do Complexo Mauro Borges, aquela grande barragem que foi feita ali no córrego João Leite, que tem uma capacidade de abastecimento de metros cúbicos por segundo, o que significa aí a capacidade de abastecimento de uma população de 2 milhões de habitantes. Nós temos o sistema Meia Ponte, que, salvo engano, a outorga é de 2,8 metros cúbicos por segundo, o que permite o abastecimento de uma população de 900 mil habitantes. Nós temos o sistema ali, que está na Avenida Independente, na Quinta Avenida, Avenida Santos Dumont. Como é que chama aquele sistema, Carla? João Leite? A Carla está aí na reunião? Tá. Ela que é a diretora de regulação. Tem o sistema João Leite, que é o sistema mais antigo de Goiânia, que tem uma outorga de 2 metros cúbicos por segundo, a capacidade de abastecimento de uma população de 700 mil pessoas. Nós temos o reservatório ali do Samambaia, que é ali uma represa da Universidade Federal de Goiás, que abastece a Universidade Federal de Goiás e alguns poucos bairros ali na região. É o 4º sistema. E o 5º sistema é que nós temos também a possibilidade de abastecimento em alguns locais a partir de poços artesianos. Mas a cidade ainda, a distribuição de água na cidade, está concentrada em 2 grandes sistemas, o Meia Ponte e o Mauro Borges com a barragem do João Leite.
O sistema do Meia Ponte não tem barragem. A captação de água é feita em nível, ou seja, está ali a lâmina d'água, parte dessa água é desviada por um canal para abastecer a estação de tratamento de água e automaticamente distribuído para a cidade. 40% da cidade de Goiânia é abastecida pelo sistema Meia Ponte. 40%. Então, nesses períodos de estiagem, nesses períodos de demora de chuva, se eu não estiver enganado, Goiânia está há mais de 130 dias sem chover. Eu estou dizendo isso porque tem uns 20 dias que eu ouvi a contagem aí de que eram 110 dias. Então, eu acho que aproximadamente 130 dias sem chuva, há mais de 4 meses sem chuva. E aí, o rio Meia Ponte diminui a vazão, e normalmente a vazão do Meia Ponte chega a casa de 20 metros cúbicos por segundo, e nesse período de estiagem chega a 1.000 litros por segundo, ou 1 metro cúbico por segundo. Quando isso acontece, o comitê da bacia do rio Meia Ponte proíbe que a Saniago capte água no sistema Meia Ponte e abasteça a cidade. Isso aconteceu em 2017 e depois não voltou a acontecer. Quando aconteceu em 2017, 200 bairros de Goiânia ficaram sem abastecimento. E é por isso que a Saniago é obrigada a apresentar uma proposta de plano de racionamento, ou seja, na impossibilidade de abastecimento, particularmente pelo rio Meia Ponte, que é o mais crítico da cidade, quais são os procedimentos que a concessionária tem que adotar para que não falte água para a população. Isso é chamado de plano de racionamento. E aí, Severiano, eu não sei quem é que a Carla delegou para fazer a apresentação desse assunto. Foi você, Severiano? Não. Boa tarde. Eu estava com o microfone desligado, desculpa. Então eu queria que a Camila fizesse a apresentação, porque compete a esse conselho concordar com o que a Saniago está propondo como plano de racionamento, no caso de falta de água, no caso de desabastecimento, ou reprovar esse plano de racionamento e apresentar suas considerações. Então, passo a palavra à Camila para ela fazer a apresentação. Obrigada, só um minuto. Vocês veem a apresentação e me escutam bem? Sim. Bom, o Paulo já fez uma introdução muito clara, plano de racionamento. Então, eu vou trazer só mais alguns detalhes, e o plano eu acredito que já foi disponibilizado para todos, né, para apreciação. Bom, então, a apresentação do plano, ela atende aos artigos 122 e 123 da nossa resolução normativa número 01 do Conselho de Gestão. Esse plano também, ele é parte integrante do plano de atendimento e operações em situações críticas, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho na reunião realizada no dia 23/6. Ele traz um enfoque no sistema Meia Ponte, que é o que tem a possibilidade de sofrer com a falta de vazão, né, no momento de estiagem. E o planejamento, ele traz o planejamento de ações de contingência para a operação do sistema de abastecimento de água de toda a região metropolitana, porque é um sistema que abrange toda a região. Ele não é um sistema único para Goiânia, né? O sistema, ele vai Goiânia, Aparecida, Trindade e Goianira. E ele abarca cerca de 1,8 milhões de pessoas. Bom,
Como o Paulo já adiantou, é importante a gente deixar claro que o plano está sendo apresentado, foi elaborado pela prestadora, mas ele só é executado na ocorrência da efetiva escassez hídrica. E como que isso acontece? O governo do estado de Goiás declara a situação de risco de emergência hídrica na bacia do Alto Meia Ponte por meio de um decreto. E esse decreto traz algumas especificações de ações para garantir o uso prioritário da água. Após a publicação do decreto de emergência hídrica, o Comitê de Bacia Hidrográfica, junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, definem os níveis de criticidade para o enfrentamento da crise hídrica naquele ano, de acordo com as características hidrológicas do ano, dos diversos usuários e usos que foram outorgados na bacia do Meia Ponte. Em relação ao abastecimento público, é já prevista a implantação de rodízio, caso o cenário de vazão do Meia Ponte atinja 2.000 litros por segundo. O plano traz bem detalhado, eu trouxe só um resumo aqui do que tem no plano, ações que são previstas para serem realizadas antes, durante e após o racionamento, um eventual racionamento, né? E esmiuçando essas ações, tem dentro de cada uma delas ações de marketing e comunicação, ações ambientais, ações estruturais e ações operacionais. Por exemplo, um exemplo de ação que é realizada tanto durante quanto antes de do efetivo racionamento é o monitoramento que é feito na sala de situação da Saneago, né, que controla e monitora as vazões do Rio Meia Ponte. Por exemplo, uma ação que é feita durante a execução do racionamento é o abastecimento de usuários que prestam serviços essenciais. Esses usuários são cadastrados, tem uma lista dele no plano de atendimento. Por exemplo, unidades de saúde, mesmo com rodízio, elas não podem ficar sem o fornecimento. Então, é previsto um plano de ação para que garanta o fornecimento para esses usuários que prestam serviços essenciais. Dentro dessa programação de rodízio, na possibilidade de implementar o rodízio, na ocorrência de uma crise hídrica que seja necessário, foi dividida a área de influência do Meia Ponte em 3 zonas, conforme a disposição geográfica dos centros de reservação da Saneago e a localização dos bairros. Ele foi dividido na região Nordeste, Sudoeste, Oeste e Sul Aparecida. A gente pode ver aqui no quadro, deixa eu pegar a canetinha aqui, por exemplo, a região Zona 1, que é a Meia Ponte Norte e Sudoeste, no caso de ter um rodízio. No dia, ficaria interrompido os bairros pertencentes a essa região, né? No segundo dia, se começaria a estabilizar a rede, no terceiro dia estaria o abastecimento normalizado. E aí, sim, sucessivamente, de acordo com cada região. Né? Todas essas regiões estão mapeadas no plano e tem que ser divulgado, no caso de implementação desse rodízio, 48 horas antes do início do rodízio, toda a população tem que ser informada. E dentro do plano também a gente consegue ver essas informações de forma bem mais detalhada, os bairros, os centros de reservação que abrangem cada região. E eu acho que é só, não sei se ficar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer. E o plano, ele é bem detalhado e bem didático para compreensão. Como é que eu falo aqui? Bom, agradecendo a Camila aí pela apresentação objetiva, esclarecedora. Eu quero pedir aos conselheiros, estou batendo um sol aqui no meu rosto, quero pedir aos conselheiros que, por conta da duração aí do tempo da reunião, a gente saia desse link e entre no próximo link. A reunião não vai demorar mais 1 hora, não.
mas é só para a gente não ser interrompido no meio do debate, tá bom? Então, que a gente saia dessa reunião, desse link, e entre no próximo link para continuar na reunião. De uma hora para outra, depois... Bom, estamos todos aqui de volta. A Camila fez a apresentação aí das razões e das situações em que é necessário que a concessionária apresente um plano de racionamento, e apresentou o plano de racionamento em linhas gerais, mas esse documento apresentado pela Saneago também foi distribuído para vocês aí. Eu não sei, queria a informação aí da minha equipe, se nós temos que submeter esse plano de racionamento à Câmara Setorial ou se ele já foi encaminhado à Câmara Setorial. Camila, Bom, não Paulo, tem... Pois não. Então, eu não sei, o Cleiton havia me adiantado que ele já tinha sido apresentado, né? Já tinha sido enviado, mas eu acredito que agora que ele vai ser encaminhado para a Câmara Setorial. Acho que a Câmara não recebeu ainda. A diretoria de regulação emitiu algum parecer? Não. Não. Parecer na análise, né, que foi feita. O plano de racionamento, ele foi analisado conjuntamente com a Agência de Regulação do Estado.
foram solicitadas algumas alterações, melhorias, né, durante essa análise que foi feita conjunta, e pela diretoria de regulação e a nota técnica final da diretoria, juntamente com a agência estadual, foi propor a apresentação dele para o conselho para homologação, mas para a Câmara Técnica eu acho que ele não foi encaminhado ainda. Francisco está presente? Da CEPLAN, presidente coordenador da Câmara Setorial de Água e Esgoto? O seu Francisco está presente. Não está presente? Sim, hoje não. Você não sabe dizer, né, Elisângela, se a Câmara Setorial já analisou esse plano de racionamento? Não me informou. Se já aconteceu, ele não me informou ainda. Tá. Por via das dúvidas, não estando presente aqui o Francisco, não tendo passado nenhuma orientação para a Elisângela, não estando presente a diretora de regulação e não tendo passado nenhuma orientação para a equipe dela, a gente distribui esse plano de racionamento para a Câmara Setorial. E aí os conselheiros ficam aguardando o parecer da Câmara Setorial em relação a esse plano de racionamento. E a gente passa para o quarto ponto de pauta. Então, esclarecendo a todos os conselheiros, particularmente aqueles que estão iniciando as suas atividades nesse conselho no dia de hoje. Não, na ata consta que a presidência informou aos conselheiros que está encaminhando a proposta de plano de racionamento à Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, assim como eu falei agora mesmo. Tá bom? Bom. Oi. Quem pediu a palavra? Paulo, aqui com a Carla, tanto o plano de racionamento como também... eu falei aqui rapidamente com a Carla, tanto o plano de racionamento como também o novo padrão de ligação serão encaminhados agora para a Câmara Setorial, tá? Ainda bem que ela falou agora. Muito obrigado, Severiano. Então, passaremos agora para o quarto ponto de pauta, que é o novo padrão de ligação de água no município de Goiânia. A Camila também, que vai falar sobre esse assunto, Camila? Sim, Paulo, sou eu também. Então vamos lá. Dessa vez, Paulo, eu estou deixando tô dando toda a honra para a Camila, viu? Ah, muito bem. Muito bem. Vamos lá, Camila. Obrigada, viu, Severiano? Bom, vocês veem a apresentação? Sim. Então, só um minutinho. Oi, desculpa. Bom, primeiro eu vou explicar o que se trata o padrão de ligação. É a padronização das diretrizes que estabelecem as especificações técnicas do conjunto de materiais e equipamentos necessários à ligação de água da unidade usuária, que é de cada residência, ao sistema público de abastecimento de água. Bom, em relação à resolução normativa, ela prevê que o prestador de serviço deve elaborar um memorial descritivo dos modelos de padrão de ligação, compreendendo, no mínimo, o tipo de material, as dimensões de tubulações, das conexões, do medidor, da caixa de proteção e dos lacres. E essas diretrizes têm que constar no manual de atendimento. O modelo de padrão de ligação deve ser aprovado pela agência de regulação
E após a sua aprovação, ele deve ser exigido nas novas ligações e sempre que houver necessidade de troca do padrão nas ligações existentes. Bom, contextualizando como que foi dado início a esse novo modelo de padrão de ligação, levando em consideração principalmente a ação da Justiça que proibiu a cobrança do hidrômetro e da ligação, a empresa reestruturou o seu modelo de padrão de ligação, considerando isso e a necessidade de aprimoramento dos materiais, e fez uma apresentação, chamou as agências de regulação, a R, a GR e a AMAI, lá em agosto de 2021, e fez uma primeira apresentação do que seria esse novo modelo de padrão de ligação. Em março de 22, ela formalizou a apresentação desse novo modelo de padrão para apreciação e homologação. A análise foi feita conjuntamente entre a Agência de Regulação de Goiânia e a Agência Estadual, e foi elaborada uma nota técnica conjunta em abril deste ano, onde a gente solicitou algumas alterações e adequações de detalhamentos dos itens que compõem esse padrão, né? E a prestadora acatou todas as nossas solicitações, encaminhou um modelo final desse padrão, que a gente disponibilizou para participação social. Em maio foi feita uma consulta pública e agora a gente está apresentando ao Conselho de Gestão para deliberação desse novo padrão de ligação. Para a gente entender o novo padrão de ligação, eu trouxe aqui um pequeno detalhamento do que é o padrão hoje. Hoje, o modelo atual é compreendido por uma caixa metálica de proteção do hidrômetro, o kit cavalete, que é acoplado ao hidrômetro, né? O hidrômetro, ele é hoje disponibilizado pela prestadora e tanto a caixa, a aquisição da caixa, já vem o conjunto com o kit cavalete, que é adquirido pelo próprio usuário. A proposta apresentada traz um kit cavalete em material tanto metálico quanto em PVC e a caixa em policarbonato. Então, é uma melhoria no material que traz mais durabilidade e proteção, tanto para o hidrômetro quanto para o kit cavalete, né? Essa nova modelo de caixa, ela vem com um tubo camisa para facilitar e aprimorar a instalação do ramal predial, e ela vem com 2 compartimentos, um em que só a empresa tem acesso e o outro que é um registro que o usuário pode ter acesso. Eu acho que essa imagem aqui fica melhor. Aqui o usuário tem acesso, ele pode fechar e desligar o seu registro, que é a entrada na sua residência, e desse outro lado, somente a Saneago tem acesso ao hidrômetro e a esse outro registro. O lacre também é proposto com o nome da empresa e uma numeração e a identificação do fornecedor. Aqui é uma visão melhor de como que é a instalação. A caixa padrão será instalada no muro, na mureta do usuário, com o tubo camisa. Então, quando for feita a ligação, não haverá mais a necessidade de quebrar a calçada, o calçamento, para fazer o ramal predial, porque o ramal predial virá por dentro desse tubo camisa. Então, reparos de rede, reparos no ramal, também serão diminuídos a questão de quebrar a calçada, né? Bom, as vantagens do novo padrão. A facilidade de detecção de vazamentos, os materiais mais resistentes, a maior proteção contra vandalismos e furtos, porque vai ser lacrado e não terá acesso ao hidrômetro, né? O usuário terá acesso só a um registro independente, que vai reduzir fraudes e manipulações no hidrômetro e também vai aprimorar reparos e vazamentos que culmina na diminuição das perdas. Na nossa análise, a gente identificou que esse modelo proposto, ele já é utilizado pela Sabesp desde o ano de 2000. Está sendo feita as trocas, né? E hoje esse modelo é o modelo padrão da Sabesp de São Paulo. Também ele é utilizado em Jundiaí, pela Semasa, em Santo André,
pela empresa de águas também de Guarulhos e Campinas e do Paraná. Uma das justificativas que a prestadora apresentou para a gente, a Saneago, foi que como esse modelo ele vai facilitar tanto a detecção quanto a manutenção de possíveis vazamentos, eles trouxeram para a gente esse gráfico que mostra os vazamentos que são relatados tanto na rede, no ramal e no cavalete. Na rede, por exemplo, em 2019, 3% dos vazamentos totais de 2019 foi em rede, 22% no ramal e 74% no cavalete. Como o cavalete era uma parte do padrão de ligação que era de competência do usuário, a Saneago não tinha um controle da qualidade e de como que estava os padrões desse cavalete, né? Porque ele poderia estar desgastado, já está trincado, e o usuário não tem esse cuidado de fazer a troca. Então, os vazamentos em cavalete são muito consideráveis, né? Um volume muito grande de vazamentos. Por isso que a proposta trouxe esse modelo de cavalete em que a própria prestadora que instala e ela que adquire, né? Tanto o cavalete quanto o ramal, fica de forma mais fácil a implantação e a manutenção com tubo camisa. Eu acho que era só isso mesmo que eu tinha para falar, e se tiver alguma dúvida eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, Camila, pela apresentação. Eu penso que para todos os conselheiros, apesar de ser um assunto de conhecimento e que todo mundo sabe do que se está se tratando, é um assunto muito técnico, né? Sim. Mas é importante que a Saneago esteja inovando aí na substituição dos medidores de consumo de água e que essa inovação venha no sentido de reduzir ações de vandalismo, reduzir, portanto, gastos com a empresa concessionária e, portanto, impactar menos na tarifa. Oi, Rafael, pode falar. Então, eu vi a apresentação, mas eu fiquei com duas dúvidas aqui. Pois não. A primeira, que ela falou assim, que não vai ter mais corte no asfalto, caso precise consertar algum vazamento, alguma situação específica, né? Até para ligar o ponto mesmo, né? Então, quer dizer que essa ligação inicial, ela vai ser feita com uma tubulação, mas nesse primeiro momento o corte vai ser menor, é isso? Ou não vai ter corte no caso superficial? No caso, não precisa do... Deixa eu mostrar aqui novamente. Vocês conseguem ver a apresentação? Então, eu acho que essa imagem aqui fica melhor. A caixa de proteção, ela vem a caixa... deixa eu pegar a canetinha aqui. A caixa, e ela vem um tubo camisa. É um cano que vai vir. O usuário, quando ele for colocar a caixinha na casa dele, que ele estiver construindo o muro dele, ele já instala a caixa com... Quando ele solicitar a ligação, a Saneago vem com o ramal predial e instala. Não que não vai ter o corte no asfalto, não vai ter corte na calçada. O corte da calçada não será mais necessário. Entendeu? Porque esse tubo já vai ser previamente instalado. Então, é só fazer a ligação com o ramal. Eu entendi. No momento que estiver construindo a casa, isso, antes de fazer a calçada, isso ele já aqui deixa é para novas né? instalações. Não quer dizer a proposta, como está lá na resolução normativa, que após a aprovação do novo padrão, as novas ligações terão que ser nesse modelo. Então, o usuário que vai fazer a sua casa e pedir uma primeira ligação da Saneago, o modelo vai ser esse. E aí, em reparos que forem feitos necessários à troca desse ramal predial, a Saneago já vai ter que instalar esse novo modelo. Entendeu? Outra coisa, entendi. Agora, outra pergunta. O custo disso vai incidir sobre o contribuinte ou só a Saneago é responsável por toda a instalação desse novo hidrômetro e de tudo? Então,
de acordo com a 11445, a prestadora é responsável pela ligação. Hoje, a prestadora coloca o hidrômetro e o padrão que está no mercado é essa caixinha metálica e ela é vendida junto com esse ramal predial. Então, hoje o usuário compra a caixa com o ramal. Na mudança, e a Saneago instala o hidrômetro. Na mudança para o novo padrão, o usuário só vai comprar a caixa. A Saneago faz a instalação do ramal e do hidrômetro, entendeu? E do kit cavalete. Por isso que ele que tem essa intenção de ele fazer uma instalação do kit cavalete para diminuição de vazamentos e ter um controle do material que é instalado e também das instalações. Então, a partir do momento de adoção desse novo padrão, tanto o kit cavalete quanto os hidrômetros, é tudo por conta da Saneago, não vai ser do usuário, não. Entendi, Camila. Obrigado pelas explicações. Por nada. E também, na aprovação, queria já adiantar que a aprovação do padrão são as características técnicas disso. Vocês tiverem, quando forem ler os documentos, são características muito técnicas de como que é feito, como que vai ser recebido esse material pela Saneago, quais que são os testes de qualidade de cada um desses materiais. Após a aprovação desse novo padrão, existe a política de ligação. Na política de ligação, que também vai ter que ser apreciada pelo Conselho, aí sim vão ter as condições de alteração desse padrão anterior para o novo. Então, assim, o período de transição, porque vai ter ainda no mercado esse padrão antigo, vai ter que orientar o usuário como que vai ser esse novo padrão, né? Aquisição, instalação dessa caixa que é diferente, né? Então, a política de ligação vai trazer essas informações de como se dará a transição entre o padrão antigo e o novo padrão. Então, aqui nesse momento, são só as características técnicas desses componentes do padrão de ligação. Mais alguma dúvida de outros conselheiros, ou do próprio Rafael? Essa reunião tem o propósito de dizer quais são os assuntos que a agência de regulação está tratando e que tem que ser submetidos ao Conselho. Então, essa reunião para os conselheiros se inteirarem e para terem consciência de que esse assunto será encaminhado à Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Rafael, para que essa Câmara, assessora desse Conselho, entre no mérito de todos os aspectos técnicos, da viabilidade e do interesse do usuário em relação a esse assunto. Para essa Câmara Técnica apresentar um parecer para esse Conselho. Depois do parecer desse Conselho, é que esse Conselho vota se aprova esse novo padrão da Saneago ou não. Veja a importância desse Conselho. Se o Conselho não aprovar esse novo padrão, a Saneago não muda o padrão de medição. É um exemplo bem didático da importância desse Conselho para a vida da cidade. Ok? Então, na condição de presidente, estou informando a Câmara Setorial de Abastecimento de Água que esses pontos de pauta, que esses assuntos estão sendo encaminhados para a Câmara Setorial, para assim que concluírem a análise técnica, encaminharem parecer a presidência do Conselho, para que a gente possa apreciar o parecer e deliberar sobre esses assuntos técnicos, tanto o plano de racionamento como o novo padrão de ligação para a cidade. Combinado? Alguma dúvida? Não tendo nenhuma dúvida, não sendo essa uma reunião deliberativa no que diz respeito apenas ao encaminhamento dos assuntos às câmaras setoriais e sendo deliberativa apenas na indicação da nova coordenadora da Câmara Setorial de Limpeza Urbana, que é a Fernanda, eu declaro encerrada essa reunião. Mas ainda, eu diria aí que
continuar a ser aberta aí a reunião para que alguém quisesse fazer mais alguma consideração que se sentisse à vontade. Presidente Paulo, só quero agradecer, né, por estar aqui presente, né, fazendo agora parte do conselho, né, e falar que eu estou à disposição para qualquer coisa, ok? Muito obrigada. Nós estamos muito felizes, viu, Fernanda, com a sua chegada e com a sua ajuda, viu? Obrigada, e a Fabíola que passou aqui também, já dando um abraço, falando para dar um abraço para você, que ela gosta muito de você e tem um respeito enorme. É recíproco. Agradeço a todos os conselheiros e declaro encerrada a reunião. Até a próxima, um grande abraço a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada.